CEO desafia mecânico a consertar motor. Surpreendente transformação que mudou vidas para sempre. Carlos olhava para o céu cinzento, como que esperando um milagre. O vento cortava a pequena cidade de Minas Gerais, trazendo uma sensação de expectativa. Ele sabia que aquele dia não seria como os outros. A palestra da famosa CEO Laura Valente estava prestes a começar. Em algum lugar da sala do auditório, sua história se cruzaria com a dela. Desde que seu pai falecera, o peso de cuidar da mãe e da pequena Valentina estava todo sobre seus ombros. Nada mais importava além de garantir um futuro digno. Mas, se havia algo que Carlos tinha aprendido, era que ele não era apenas um mecânico. Ele era um lutador. Enquanto Laura entrava em cena, a multidão aplaudia em êxtase. Ela era tudo que os livros de administração diziam que você precisava ser: confiante, bem-sucedida e, acima de tudo, arrogante. Carlos sentiu seu coração apertar quando ela começou a falar. Mecânicos? Bem, eles são essenciais, mas só aqueles que possuem um diploma realmente valem a pena. O murmúrio de risadas ecoou pelo auditório, e naquele momento, ele decidiu que não poderia deixar aquilo passar. Com a mão trêmula, seu orgulho foi maior que o medo. Ele se levantou. Senhorita Laura, ser mecânico não é apenas consertar motores, é amar a arte do trabalho bem feito. A sala silenciou. Todos os olhares se voltaram para ele. O desafio estava lançado. Laura, perplexa, o encarou com um sorriso de deboche, mas Carlos sentiu fogo em suas veias. Ele queria provar que dignidade não era apenas um diploma. Carlos soube que a competição de concertos que ela anunciaria logo seria sua chance. Dias depois, após muitas orações e sorrisos encorajadores de Valentina, ele se inscreveu. As horas passaram enquanto ele se dedicava, tentando afinar seus conhecimentos. A pressão era forte, mas o suporte da comunidade o envolvia como um manto aconchegante. O vizinho lhe trouxe pares de mãos que ajudavam a afrouxar porcas enferrujadas, enquanto sua mãe sempre colocava um prato de comida quente na mesa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na competição, Carlos começou a brilhar. O olhar atento dos jurados já não era só sobre as ferramentas em suas mãos, mas sobre o homem apaixonado e determinado em lutar por dignidade e respeito. As pessoas vibravam, compartilhavam suas histórias sobre superação, lembrando-se do trabalho duro e da solbice de Carlos. Enquanto Laura, cada vez mais perplexa, atrás da mesa ela não conseguia desviar os olhos dele. Seria ela capaz de enxergar além de suas paredes de cristal e números frios? O grande momento se aproximava. Carlos encarava um motor que parecia irremediável. A multidão pulsava com expectativa, mas ele sentia o coração apertar. Conseguiria? As luzes brilhavam intensamente, não só para a competição, mas refletindo algo muito mais profundo. Neste silêncio tenso, o que Carlos encontraria na linha de chegada mudaria a vida de muitos, mas o que restaria para Laura nesse caminho? A resposta estava por vir, e todas as esperanças e medos se misturavam em um espetáculo que revelaria o que realmente significa ser digno na sociedade. O motor à sua frente desafiava a lógica. Carlos respirou fundo, sentindo o cheiro da graxa misturado à ansiedade que pairava no ar. Ele conhecia aquele motor, cada parte, cada parafuso. Mas desta vez era diferente. A pressão de milhares de olhares o fazia sentir-se exposto como nunca. A pulsação do auditório estava em sintonia com seu coração, batendo forte enquanto ele se preparava para a prova de sua vida. Vai dar certo, repetia em sua mente. E, embora seu corpo estivesse em chamas, sua alma clamava por um vislumbre de esperança. Ele virou-se e olhou para Valentina, que estava entre a multidão, segurando um cartaz escrito "Vá, papai". Com um sorriso encorajador, ela acenou. A imagem dela, tão pequena e cheia de sonhos, encheu Carlos de coragem. Ele não poderia falhar com ela. Com um movimento rápido, ele agarrou as ferramentas. O tempo estava contado, mas sua mente, em um instante de clareza, se conectou com aquilo que fazia de melhor. A máquina diante dele não era apenas um motor, era um reflexo de todo o amor e sacrifício que ele havia feito para sua família. Ele começou a trabalhar com a mesma paixão que dedicava a cada reparo na oficina.
Para Carlos, cada giro de chave, cada aperto de porca, era um passo em direção à sua vitória. Enquanto Carlos se dedicava, Laura observava mais do que nunca. O orgulho ferido começava a se transformar em uma estranha adoração. Ele não estava apenas consertando o motor, ele estava revertendo toda a desvalorização que ela havia proferido. O silêncio se instalou quando Carlos finalmente retirou a parte danificada. As mãos dele tremiam, mas a determinação nunca havia sido tão clara. Carlos tem o fogo que eu perdi, Laura pensou consigo mesma. A saída da curva de sua sala de comando rutilava. Ele parecia um artista em sua tela, e as pessoas ao redor estavam hipnotizadas. Cada movimento dele contava uma história de luta e sonhos, enquanto ela se via rodeada de números, estatísticas e um mundo que, embora seguro, estava vazio de alma. No momento decisivo, Carlos se inclinou, com o coração na boca, e encaixou a nova peça no motor. Ele sentia que estava entregando não apenas uma parte mecânica, mas um pedaço de seu próprio ser. A multidão presenciava, ansiosa e com os corações batendo como tambores de carnaval. Seria possível que aquele motor voltasse a funcionar, assim como seu sonho de uma vida melhor para sua família. Com a última conexão feita, ele virou a chave de ignição. O motor roncou, um som magnífico que ecoou pelo auditório. A explosão de aplausos tomou conta do espaço, e Carlos se viu envolto em um mar de maravilhas e emoção. Valentina corria em direção a ele, olhos brilhantes de orgulho e encanto. No entanto, enquanto Carlos comemorava sua vitória, Laura sentia um misto de confusão e transformação. Ele havia se tornado alguém que ela jamais poderia ter imaginado. A pergunta era: o que isso significava para ela? O que ela realmente valorizava? A competição ainda não tinha terminado. Um último desafio estava por vir, algo que poderia destruir ou elevar ainda mais a imagem da poderosa CEO. O que Carlos e Laura descobrirão um sobre o outro poderia mudar não apenas suas vidas, mas o futuro de todos os trabalhadores como ele em todo o país. E assim, todos se preparavam para o que estava por vir, sem saber que isso poderia ser, afinal, uma lição de vida inestimável. Os aplausos ecoavam pelo auditório como um eco interminável, mas para Carlos, a sensação de triunfo começou a ceder lugar ao peso da responsabilidade que se aproximava. Ele olhou para a plateia, a energia fervilhante de uma conquista imensa contrastava com uma ansiedade que pulava dentro dele. Não se tratava apenas do motor, sequer da competição. Era o futuro de sua família que estava em jogo e a chance que agora parecia mais próxima do que nunca. Valentina, nos braços da avó, sorria com uma alegria contagiante. Carlos se perdeu por um instante nos olhos da filha. Havia ali um mundo inteiro, e a ideia de não corresponder às expectativas dela o fez sentir um vazio que ele nunca conhecera de verdade. O que ele havia alcançado tinha um valor incalculável, mas ainda havia uma batalha pela frente. Laura se aproximou, com um semblante pálido e uma expressão que Carlos não conseguia decifrar. Ele sabia que a competição não terminava com aquele motor funcionando novamente. Havia algo mais profundo entre eles, uma ferida que precisava ser curada. Você realmente fez isso, ela disse, a expectativa brilhando em seus olhos, mas ao mesmo tempo, um misto de luta interna se desenhando em seu rosto. Você superou o que eu pensava que era possível. Carlos se sentiu um pouco surpreso. Para ele, Laura era a poderosa CEO que sempre havia olhado por cima do ombro. Ouvi-la reconhecendo sua força parecia surreal. Foi por ela, ele respondeu, apontando para Valentina, tudo isso é por ela. A sinceridade na voz de Carlos era palpável, e por um instante, as barreiras que existiam entre eles pareciam estar se desfazendo. É aí que você se engana, Carlos, Laura disse, seu olhar se intensificando. Nada é tão simples em nossa realidade. O próximo desafio, ele não é apenas sobre você ou eu. É sobre o que nossa empresa representa, é sobre tudo o que construímos e como suas ações podem ressonar em um setor inteiro. Nesse momento, Carlos percebeu que estava em um campo de batalha muito maior do que imaginara. Você quer dizer que o motor consertado pode significar uma transformação, mesmo? Indagou Carlos, confuso. Exatamente, Laura respondeu, sua expressão firme. Mas é você quem vai ter que lutar contra as expectativas de todos. Sua vitória, se é que podemos chamar assim, não é um fim, mas sim um início. O que você vai fazer agora? Como vai usar essa visibilidade? Os olhos de Carlos brilharam com a possibilidade de usar sua vitória como uma voz para os trabalhadores invisíveis, aqueles como ele que se esforçavam em silêncio. Se eu conseguir inspirar outros a acreditarem em si mesmos, eu não vou só consertar o motor. Eu posso até mudar o jogo. A ideia ardia dentro dele como uma fogueira. Laura sorriu, mais uma vez revelando essa nova dimensão da mulher que era.
Essa pode ser sua chance, Carlos. Mas você precisa estar preparado para as consequências. O desafio que vem depois é algo que você nunca enfrentou. Não sei se você consegue. Antes que pudesse responder, o apresentador do evento tomou o palco novamente e anunciou que o próximo desafio envolveria a necessidade de restaurar um motor de carro clássico. Não um motor qualquer, mas um que seria exibido em uma feira automotiva nacional. Carlos sentiu sua adrenalina disparar. O evento era o ápice de sua luta e também o teste final para Laura. Agora, enquanto todos ao redor dele vibravam com os próximos passos, Carlos percebeu que não lutava apenas por uma vitória pessoal, mas por algo que poderia impactar todos ao seu redor. Seria possível recuperar o que estava se perdendo? A pressão aumentava, e ele sabia que tudo poderia mudar em questão de dias. Você vai estar lá comigo? Carlos perguntou a Laura, sentindo uma conexão inesperada brotar entre eles. A resposta dela poderia mudar tudo. E assim, a história ganhava uma nova dimensão, onde os sonhos e anseios se entrelaçavam. O que estava por vir poderia ser a verdadeira transformação, mas cada um deles precisava fazer suas próprias escolhas. Enquanto isso, a tensão crescia, e o futuro estava mais próximo do que nunca. Carlos sentiu seu coração disparar ao ouvir as palavras de Laura ecoando em sua mente. A expectativa, o medo e a adrenalina se misturavam em um turbilhão de emoções. Olhando mais uma vez para Valentina, que ainda sorria com a avó, ele soube que precisava agir. A pressão não vinha apenas de um motor a reparar, mas de sonhos a serem restaurados e esperanças a serem reacendidas. Nos dias seguintes, ele mergulhou em um intenso trabalho de preparação. Seu pequeno estúdio, que antes servia apenas para concertos simples, agora era um santuário de criação e renovação. As ferramentas pareciam ganhar vida nas suas mãos. Cada peça de metal brilhante e cada parafuso enferrujado carregavam histórias que ele desejava resgatar. Laura apareceu durante uma manhã, trazendo consigo uma energia contagiante. Esperançosa, mas ao mesmo tempo incisiva, ela observou Carlos trabalhar. Você precisa entender, Carlos, que o que está em jogo vai além deste motor. Pense em tudo que ele representa. É sua chance de falar pelas vozes que não são ouvidas. Carlos parou por um momento, percebendo que a essência do que estava fazendo era mais do que um simples desafio técnico. Ele começou a ver o motor não como uma máquina, mas como um símbolo de luta e perseverança. Aquilo se tornava um movimento, e ele se tornou o porta-voz de uma transformação que já havia começado. Mas a pressão não vinha apenas do desafio em si. O vínculo entre ele e Laura se aprofundava a cada dia. O jeito como ela olhava para ele, apoiando suas escolhas e desafiando suas inseguranças, despertava sentimentos que Carlos não sabia que tinha. Porém, em meio à empolgação, surgia o receio. Seria possível continuar concentrado na sua missão sem deixar que os sentimentos interferissem? Os dias giravam em um ritmo acelerado, e na véspera do grande desafio, Carlos não conseguia dormir. Em seu quarto, os pensamentos lhe assaltavam. A possibilidade de falhar pesava sobre seus ombros como uma montanha. O que ele diria para Valentina se não conseguisse? A imagem do sorriso dela se desvanecendo o atingia como um sopro frio. E se Laura estivesse certa? E se tudo isso não fosse suficiente? Após uma noite em claro, ele decidiu que precisava de uma conversa. Ao amanhecer, dirigiu-se até a casa da avó de Valentina, onde ela ainda dormia, descansando em um cobertor colorido. Ele precisava encontrar Laura. Quando a viu, Carlos pediu para conversar a sós. As palavras saíram em um turbilhão, formando uma tempestade de inseguranças. Laura, e se eu não conseguir? E se isso tudo for uma ilusão e eu estiver apenas perdendo meu tempo? Eu me sinto tão pequeno perto de tudo isso. A resposta dela foi uma mistura de firmeza e ternura. Carlos, você já fez mais do que muitos se atreveriam a fazer. Lembre-se do que te trouxe até aqui. Não é apenas sobre o motor, mas sobre a jornada, sobre a coragem de tentar. E eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Essas palavras começaram a mudar algo dentro dele. A esperança deu lugar a uma nova determinação. A conexão que se formava entre eles parecia ter o poder de superar a ansiedade que o envolvia. Depois daquela conversa, ele se sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. O dia seguinte amanheceu radiante. No evento, a multidão se aglomerava, as câmeras piscavam. Carlos respirou fundo e se posicionou ao lado do motor, sentindo a energia vibrante do público ao seu redor. A cicatriz no peito se renovava com cada respiração. Havia um futuro a ser moldado. Mas enquanto ele se preparava para o desafio, percebeu que Laura, bem ao seu lado, estava mais pálida que o normal.
Antes que pudesse perguntar, um anúncio tenso irrompeu pelos microfones. Um dos competidores recebeu uma notícia súbita, e a competição será adiada. Um silêncio constrangedor tomou conta. O que significava isso para ele? Qual seria o impacto? Carlos sabia que a verdade poderia ser mais complicada do que imaginava. E assim, a jornada deles tomava um novo rumo, cheio de desafios inesperados e escolhas ainda mais difíceis a serem feitas. Ele olhou para Laura, buscando respostas em seus olhos, e a pergunta pairou no ar: o que vem a seguir? Carlos sentiu o coração esmorecer ao ver o desânimo no rosto da multidão. O anúncio pegou todos de surpresa, e o clima de expectativa que antes pulsava agora estava envolto em uma névoa de incerteza. A competição adiada significava que sua chance de se destacar, de trazer aquele motor à vida e de reacender as esperanças de Valentina e todos que o apoiavam, poderia ser adiada para um futuro indefinido. Laura franziu a testa e afastou um pouco, seu olhar distante como se estivesse tratando de um pensamento profundo. Um aperto no peito de Carlos aumentava a cada segundo. O que isso significava para eles? A sensação de um sonho escorregando entre os dedos era dolorosa demais. Laura, isso não pode estar acontecendo, Carlos murmurou, quase sem perceber. A voz que saiu de seus lábios soou como uma súplica. A jovem o olhou fixamente, seus olhos verdes refletindo não apenas preocupação, mas um brilho de determinação. Carlos, precisamos nos acalmar. Essa pode ser uma oportunidade disfarçada. Ela hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Vamos usar esse tempo para aperfeiçoar ainda mais o motor. Podemos pensar em detalhes que não havíamos considerado. A ideia fez sentido e, ao mesmo tempo, trouxe um ímpeto de esperança. Carlos assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. Ao contrário da frustração, a perspectiva de usar aquele tempo de forma produtiva reacendeu uma faísca em sua alma. Talvez não fosse o fim, mas uma chance de se preparar ainda melhor. O evento poderia estar parado, mas a determinação de Carlos estava em movimento. Durante as semanas que se seguiram, ele acordava ao amanhecer e mergulhava de cabeça em cada detalhe do motor. Laura continuava presente, transformando cada sessão de trabalho em um diálogo vibrante sobre sonhar e realizar. Nas tardes, as conversas se tornavam mais profundas. Enquanto ajeitavam a estrutura do motor, Carlos começou a compartilhar fragmentos de sua história, de suas inseguranças e das memórias de Valentina. Laura escutava atentamente, absorvendo cada palavra, incorporando suas vivências a uma conversa mais íntima. Uma noite, enquanto trabalhavam, Carlos buscou o olhar dela. Laura, você já pensou em como isso tudo se afastou do motor e foi muito além? É como se estivéssemos recuperando não apenas o motor, mas a esperança de uma nova vida. Ela sorriu, e Carlos soube que havia algo mais naquele sorriso. Era um reflexo do que crescia entre os dois, uma conexão que se atuava paralelamente ao seu projeto. Ele hesitou, o medo de estragar a dinâmica pairando entre eles. Mas, ao mesmo tempo, havia uma urgência de expressar o que sentia. Laura, mas as palavras se perderam nos lábios. Um barulho intenso pelo estúdio interrompeu o instante, e Carlos se virou para a porta. Um grupo de repórteres e curiosos se aproximava, atraídos pela movimentação e rumores sobre a competição. O coração dele disparou novamente. Eles não apenas queriam saber sobre a competição, mas estavam interessados na história deles. Precisamos falar com eles. Isso pode ser uma oportunidade de dar visibilidade ao que estamos fazendo. Laura exclamou, empolgada. Carlos sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Era a chance de compartilhar não apenas o projeto, mas a essência dessa jornada que os unia. Após alguns momentos de hesitação, decidiu que precisava agir. E assim que se dirigiram à entrada, uma nova pergunta surgiu em sua mente. E se tudo isso não fosse suficiente? E se o que dissessem mudasse tudo? Ele olhou para Laura, que já estava se preparando para ser entrevistada, e soube que não havia como voltar atrás. A vida deles estava prestes a mudar de forma inesperada. A imagem daquelas câmeras e a pressão da multidão criaram um alvoroço incontrolável. O que viria depois poderia ser tanto o auge quanto o abismo de seus esforços. E assim, enquanto as luzes da fama brilhavam na frente deles, ele se perguntava: estamos prontos para isso? Carlos respirou fundo enquanto se aproximava da entrada, a pressão das expectativas parecendo quase palpável. Não era apenas sobre o motor, era sobre o que ele e Laura haviam construído juntos ao longo daquela jornada. Cada dia, cada conversa, cada desafio os uniu de uma maneira que ele nunca imaginara.
Mas agora, com os holofotes sobre eles, esse laço parecia tão frágil. Laura estava em uma animação contagiante, movimentando-se entre os repórteres com uma confiança que Carlos admirava. O brilho em seus olhos verdes iluminava o espaço, e ele se perguntou se poderia capturar um pouco daquela energia. O medo que antes o dominava agora começava a se misturar com uma pitada de empolgação. "O que vocês têm a dizer sobre a competição adiada?", perguntou um repórter, com a câmera apontada para Laura. "Na verdade, para nós, isso foi uma bênção disfarçada", ela respondeu, com um sorriso que parecia irradiar esperança. "Estamos usando esse tempo para refinar nosso projeto, para torná-lo ainda melhor. Acreditamos que cada detalhe importa." Carlos observou enquanto ela falava. As palavras que saíam de sua boca eram verdadeiras, mas talvez não contassem toda a história. Ele sabia que por trás daquela determinação estava um sentimento de incerteza, uma ansiedade que eles compartilhavam em particular. Mas, naquele momento, era hora de mostrar ao mundo como haviam transformado a adversidade em oportunidade. Quando o repórter virou a câmera para Carlos, ele sentiu o peso do olhar fixo sobre ele. "E você, Carlos? O que isso significa para você?" "Significa que não estamos apenas falando de um motor. Estamos falando de reconstruir sonhos." As palavras começaram a fluir, e antes que ele pudesse se dar conta, as memórias de Valentina invadiram sua mente. A determinação dela, a forma como ela sempre acreditou que tudo era possível, agora o motivava mais do que nunca. Não apenas nossos, mas de todas as pessoas que acreditam que cada mudança pode ser um novo começo. Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerado. Não é só sobre o motor. É sobre todos nós. Acreditar que podemos recomeçar e fazer mais. O murmúrio da multidão ao redor aumentou e, de repente, tudo parecia mais real. Carlos sabia que estava compartilhando uma parte de si com todos, e aquela vulnerabilidade o tornava ainda mais forte. Mas, enquanto as palavras saíam, ele percebeu um deslize no fundo de sua mente. E se tudo isso não fosse suficiente? As reações dos repórteres, o clamor da multidão, podiam ser tanto um impulso quanto uma armadilha. O desejo de ser ouvido lutava com o medo de ser julgado. Os olhos de Laura procuravam por ele, e um sorriso de apoio surgia. Ela estava ali com ele, atravessando essa tempestade. Com isso, sua coragem começou a transmitir um calor que o fazia crer que poderiam, sim, encarar o que viesse. Antes que pudesse processar tudo, o repórter perguntou: "Como isso vai mudar o futuro de vocês?" Aquela pergunta o fez hesitar. O futuro. Uma palavra carregada de promessas e incertezas. Carlos hesitou por um momento, sua mente atacada por uma onda de dúvidas. "O futuro", ele repetiu, quase para si mesmo, quando finalmente balbuciou, "é algo que construímos juntos." Laura sentiu, como se tivesse lido seus pensamentos. Ele sabia que estavam na direção certa, mas a pergunta ainda pairava no ar. Poderiam enfrentar as expectativas desse novo cenário? Nesse instante, um som atraiu sua atenção. Olhando para o fundo da multidão, ele viu uma silhueta familiar. Uma jovem com cabelos cacheados, vestida de maneira familiar. Seu coração disparou. O que Valentina estava fazendo ali? Naquele momento em que tudo se tornava realidade, ela poderia ser sua maior fonte de incentivo ou... O que acontecerá a seguir? Carlos sentiu os joelhos fraquejarem ao reconhecer Valentina, como se sua presença fosse um magnetismo que puxava todas as emoções para um ponto central em seu peito. Ele lutou para processar o que aquilo significava, mas a imagem dela era tão familiar que o tempo parecia parar. O murmúrio da multidão se tornava um eco distante, enquanto seus pensamentos giravam como um redemoinho. Laura notou a expressão carregada de Carlos. "Carlos, está tudo bem?" ela perguntou, sua voz trazendo de volta a realidade. Mas antes que ele respondesse, Valentina atravessou a multidão com aquela confiança que sempre o fascinara. O olhar dela tinha um brilho que, por um instante, fez Carlos esquecer o caos ao seu redor. "Oi, Carlos!" ela gritou, chegando mais perto, a empolgação em cada passo. O calor dessa saudação o envolveu como um reencontro em uma tarde ensolarada. No entanto, logo veio uma sombra de insegurança sobre sua alegria. Ele não sabia se estava preparado para discutir o passado com alguém que havia deixado marcas profundas em sua vida. "Valentina, o que você está fazendo aqui?" Carlos perguntou, sua voz hesitante, enquanto as memórias de momentos compartilhados começavam a ressurgir. "Vi a notícia e não pude resistir a vir. Estou muito orgulhosa de você e da Laura." A sinceridade nas palavras dela deu a Carlos um misto de alívio e inquietação. Era bom ouvir isso,
mas a presença dela também balançava a estrutura que ele pensava ter construído em sua vida. Laura, sempre perceptiva, sorriu para Valentina, um gesto cordial que disfarçava a tensão. É ótimo te ver por aqui. Acho que todos nós sabemos que Carlos superou muito e está pronto para novos desafios. A maneira como Laura pronunciou essas palavras fez Carlos sentir uma conexão ainda mais forte entre eles, mas seu olhar se desviou para Valentina. Você também teve sua parte nessa jornada, sabia? Disse Valentina, olhando nos olhos dele, e Carlos sentiu seu estômago se revirar. As lembranças da amizade deles o atingiam com uma força avassaladora. O tempo perdido, as promessas não cumpridas, e agora essa nova fase, onde ele estava quase se reerguendo. Às vezes, parece que o passado não consegue me deixar em paz, Carlos confessou, enquanto seus olhos se fixavam nos de Valentina. O peso da vulnerabilidade mexia com ele, mas havia uma sensação estranha de que aquele momento era necessário. É nesse passado que reside a força para o futuro. Não se esqueça disso, Valentina respondeu com um tom suave, quase como se estivesse lhe oferecendo um presente. Aquelas palavras penetraram em sua mente. Laura observava os dois, percebendo a intensidade da troca. Vamos nos concentrar no que está por vir. O motor, os projetos, tudo isso é parte de um futuro que podemos moldar. Juntos. Assegurando a mão de Carlos, ela trouxe uma dose de segurança para a conversa. Nesse instante, um grupo de jornalistas aproximou-se, atraído pela cena. O foco das câmeras estava novamente ali, e os flashes estouraram a seu redor. Carlos piscou, como se estivesse acordando de um sonho. Um momento, por favor, pediu um repórter, se adiantando. Valentina, você está envolvida de alguma forma no projeto de Carlos e Laura? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. A resposta dela poderia mudar tudo, influenciar não apenas a percepção deles, mas também a própria dinâmica entre ele, Laura e Valentina. Carlos sentiu um frio na barriga. O que ela diria? E, mais importante, como isso afetaria os próximos passos que eles estavam prestes a dar? Os olhares se fixaram em Valentina, quase como se o futuro de todos estivesse agora em suas mãos. A conexão entre eles pulsava, e ele só conseguia pensar: o que vem a seguir? Valentina sorriu, mas havia um brilho de nervosismo em seus olhos. A multidão parecia prender a respiração, e Carlos sentiu o peso do momento. Ele queria que ela dissesse algo que unisse todos, algo que não deixasse espaço para dúvidas, mas a incerteza no ar era palpável. Estou aqui hoje como amiga, mas também como alguém que acredita no potencial do que vocês estão criando, começou Valentina. Era um terreno delicado, e Carlos percebeu que cada palavra dela tinha que ser escolhida com cuidado. Entendo que nem sempre estive presente, mas espero que possamos trabalhar juntos, se isso fizer sentido para todos. O olfato de Carlos foi invadido pelo cheiro doce da tensão enquanto ele tentava processar o que ela acabará de dizer. Laura apertou sua mão, um gesto que serviu como um lembrete de que não estavam sozinhos nessa. O coração dele disparava, sentindo que a resposta de Valentina poderia não apenas moldar a percepção do projeto, mas também sua complexa relação com ela. Valentina, Perdão, Carlos, mas eu gostaria de esclarecer um pouco mais, interrompeu Valentina com uma firmeza que fez os olhares da multidão se voltarem para ela. Nossa história é marcada por altos e baixos, e eu não quero que isso interfira naquilo que vocês estão construindo. Se colaborar com vocês for o que for preciso para apoiar esse projeto, estou disposta a fazer isso. Posso sentir que há uma energia incrível aqui. Carlos respirou fundo, suas emoções em conflito. Valentina sempre tinha uma forma de eleger palavras que carregavam esperança, porém a ideia de uma colaboração a tornava tudo ainda mais complicado. Ele precisaria colocar todos os sentimentos de lado para focar no que realmente importava o futuro. Valentina, eu aprecio sua oferta e honestidade, disse Carlos devagar, enquanto tentava articular seus pensamentos. Mas não sei se estamos prontos para discutir a inclusão de mais uma pessoa no nosso projeto. Laura e eu construímos algo juntos, do zero, e isso significa o mundo para nós. A multidão parecia entender a situação, as expressões misturadas entre curiosidade e empatia. Laura apertou a mão dele ainda mais, como se dissesse que tudo ficaria bem. Carlos sabia que ela estava certa. Era um novo começo, mas havia uma linha tênue entre abrir-se a Valentina e proteger o que ele e Laura tinham construído. Eu só quero que todos nós ganhemos com isso. Trabalhar juntos poderia ser uma oportunidade incrível, Valentina insistiu, seu olhar fixo em Carlos, uma pitada de emoção no tom de sua voz. A vulnerabilidade dela mexia com ele.
O sentimento de confiança que brotava de suas palavras ainda era forte como no passado. Então vamos nos reunir e conversar sobre isso, Laura sugeriu, quebrando o silêncio que se formou. O importante é que todos estão empenhados em fazer desse projeto um sucesso. Se Valentina está disposta a se juntar, precisamos ouvir o que ela tem a oferecer. Carlos olhou para Laura, surpreendido e grato por seu apoio. A ideia de Valentina fazer parte disso o aterrorizava, mas ao mesmo tempo, havia uma esperança acesa dentro dele. O que isso significaria? Haveria espaço para construir não apenas uma máquina, mas um laço renovado entre três pessoas que já tinham um passado tumultuoso. A multidão murmurava, as câmeras capturavam os detalhes daquela reunião inesperada. O coração de Carlos disparou novamente, como se pequenas engrenagens estivessem se movendo em seu interior. Ele tinha certeza de que aqueles eram momentos que poderiam mudar suas vidas para sempre. Então, vamos nos encontrar amanhã? Posso preparar um café, e falamos. Assim todos podem entender melhor como podemos juntar nossas forças, sugeriu Valentina, e a leveza em suas palavras suavizou um pouco a tensão. Perfeito, respondeu Laura. Carlos deu um sorriso cauteloso, sentindo uma nova corrente de energia. Mas uma pergunta persistia, uma dúvida que ele não poderia ignorar. Estariam eles prontos para abrir suas vidas para o passado e buscar uma nova maneira de seguirem? Frente, conforme a multidão começava a se dispersar, Carlos ainda sentia o peso daquela decisão pairando sobre suas costas. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava. Seria possível transformar o passado em um futuro brilhante? O sol começava a se pôr, pintando o céu de um laranja vibrante, enquanto Carlos e Laura caminhavam para casa. O silêncio entre eles era pesado, mas ao mesmo tempo carregado de expectativa. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos. Carlos sentia uma mistura de ansiedade e esperança. A imagem de Valentina, seu sorriso nervoso, não saía da sua mente. Como um eco, a sua oferta de colaboração pairava sobre ele. Era um momento de reviravolta, uma possibilidade que ele nunca imaginara viver novamente. Você acha mesmo que devemos fazer isso? Perguntou Laura, quebrando o silêncio. A voz dela trouxe Carlos de volta para a realidade. Não sei, ele respondeu, a frustração estampada no rosto. Parte de mim quer que isso funcione. Porém, e se isso mudar tudo? E se o passado voltar para nos assombrar? Laura parou, olhando nos olhos dele com uma sinceridade que ele sempre admirou. Carlos, eu entendo o medo. Mas também vejo uma oportunidade. Valentina tem algo a oferecer, e nós também. Se estivermos dispostos a deixar o passado para trás, pode ser que isso nos impulsione a novos começos. Carlos respirou fundo. Ele sabia que a história deles era complicada, cheia de sentimentos não resolvidos, mas também não podia ignorar o desejo de avançar. O projeto era importante demais para se deixar levar pelas inseguranças. Mas o que ele faria se Valentina trouxesse à tona as emoções esquecidas? Naquela mesma noite, apesar da incerteza, eles começaram a rascunhar ideias para a reunião com Valentina. A energia no ar parecia palpável, uma montanha-russa de sentimentos. Cada novo conceito, cada esboço de design, unia Carlos e Laura de uma forma intensa. Era como se a paixão que os havia trazido juntos anos atrás estivesse ressurgindo, fortalecida pela possibilidade de algo maior. No outro dia, a expectativa tomou conta do café onde se encontrariam. Carlos chegou com o coração acelerado, ouvindo os sons do lugar se misturarem à sua ansiedade. A respiração ofegante e a visão de Valentina entrando, com aquele mesmo sorriso nervoso, reavivaram os sentimentos que ele tentava esconder. Com ela, uma onda de nostalgia lhe atingiu e a dúvida, como uma sombra, se instalou mais uma vez. Oi, gente. Obrigada por virem, Valentina disse, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Eu trouxe algumas ideias que podem ajudar a dar um novo direcionamento ao projeto. Laura sorriu, enquanto Carlos tentava esconder seu receio. Apenas a ideia de abrir a porta para algo que poderia ser tão divertido, mas também tão arriscado, o deixava inquieto. O que teria acontecido se eles tivessem feito as coisas de maneira diferente no passado? Mas agora, o importante era focar. Conforme Valentina começou a apresentar suas ideias, Carlos não pôde deixar de ficar admirado. As coisas que ela propunha eram criativas e únicas. Cada palavra dela reverberava um sentimento de esperança. No entanto, a atmosfera leve fez a tensão aumentar. Carlos sentia o peso das expectativas não só de sua equipe, mas também de si mesmo. Durante a apresentação, mesmo enquanto se esforçava para ouvir e contribuir, sua mente flutuava entre o presente e memórias que começavam a aflorar.
Perguntas ferviam em sua cabeça. Estariam eles prontos para coexistir, com o passado ainda ecoando entre eles? Haviam mais traumas ali do que ele queria admitir. E, por mais que Valentina estivesse disposta a colaborar, ele não poderia ignorar o quão frágil tudo parecia. Se você estiver tão interessada, talvez devêssemos propor essa ideia a mais pessoas no setor, Carlos finalmente disse, um misto de firmeza e hesitação na voz. Uma colaboração em grande escala poderia ser um verdadeiro divisor de águas. Valentina olhou para ele, por um instante, seus olhos brilhando intensamente. Isso seria incrível, mas precisamos garantir que todos estejam alinhados. Não podemos deixar que nossos antigos ressentimentos façam isso desmoronar. As palavras dela ressoaram como um aviso. Eles precisavam se abrir, compartilhar suas vulnerabilidades, caso quisessem realmente aproveitar essa oportunidade. E assim, enquanto a conversa fluía, Carlos teve uma visão clara. Aquele era um novo começo, mas o caminho seria complicado. A tensão e a esperança dançavam juntas, e a pergunta que ficou em sua mente agora era: até onde eles estariam dispostos a ir para realmente fazer isso acontecer? Mas, em seu coração, uma nova incerteza brotou. Conseguiriam restaurar a confiança perdida entre eles e os fantasmas do passado? Carlos olhou ao redor, sentindo a atmosfera carregada de expectativas e novas possibilidades. A luz suave da manhã iluminava o café, e enquanto Valentina falava com entusiasmo sobre suas ideias, ele percebeu que, apesar do peso do passado, algo novo estava emergindo. O último desafio não seria apenas restaurar o motor, mas restaurar confiança entre eles, e talvez, limpar as feridas que os uniam e os separavam. Laura observava, seu olhar refletindo apoio e compreensão, como um farol em meio à tempestade de emoções que estava prestes a se desenrolar. Essa ideia de levar a proposta a mais pessoas pode ser diferente. Por que não podemos transformar isso em uma colaboração real? Carlos disse, a voz firme, mas seus olhos buscavam Valentina. Se conseguirmos unir as forças, talvez possamos mostrar ao setor que os mecânicos e os executivos podem trabalhar juntos de maneira inovadora. Valentina sorriu, um sorriso genuíno que fazia seu coração disparar. Isso pode ser exatamente o que precisamos. Uma forma de unir nossas ideias e experiências. Mas a jornada não será fácil. Precisamos realmente estar dispostos a deixar o passado para trás. Laura inclinou-se, sugerindo uma estratégia que poderia mudar tudo. Vamos montar um pequeno grupo de trabalho, um verdadeiro time. Acredito que isso vai ajudar a dissolver qualquer tensão residual. Juntos, seremos mais fortes. A ideia ressoou dentro de Carlos, como um eco que se tornava mais nítido a cada batida de seu coração. As reuniões seguintes foram um turbilhão de criatividade e desafio. Eles passaram horas refinando a proposta, discutindo cada detalhe. Os momentos em que Valentina e Laura trocavam ideias eram carregados de energia, e Carlos, em meio àquele novo ambiente, começou a deixar de lado seus medos. A forma como as duas mulheres se uniam para transformar ideias em planos eram como um sopro de esperança, uma luz em meio à escuridão do que foi numa tarde. Enquanto trabalhavam juntos, Carlos finalmente se permitiu abrir o coração. Sabe, Valentina, às vezes me pergunto se estou pronto para isso. Lidar com você e com as memórias do passado tem sido desafiador. Mas ver você aqui, lutando por um futuro melhor, me faz querer tentar. Valentina o encarou, com uma doçura nos olhos. Carlos, todos temos nossas cicatrizes. O importante é como escolhemos usá-las. Vamos transformar isso em algo positivo, mostrando que podemos aprender e crescer juntos. A conexão entre eles começou a se fortalecer, e a confiança começou a brotar aos poucos. As conversas se tornaram mais vibrantes, criando um ambiente seguro, onde podiam expor suas inseguranças sem medo do julgamento. A parceria evoluiu de forma mais intensa. Com o tempo, eles prepararam uma apresentação audaciosa que mostrava não apenas suas habilidades como mecânicos, mas como cada um poderia aportar seu conhecimento e criar um futuro que unisse todos no setor automotivo. Finalmente, o grande dia chegou. A expectativa era palpável, pulsando no ar, enquanto eles se dirigiam ao auditório onde apresentariam suas ideias. Carlos olhou para Laura, que estava ao seu lado, seu olhar refletindo orgulho. Valentina estava ali também, vibrante e confiante. Ele sentiu que havia superado não apenas os desafios do motor, mas uma barreira interna que o prendia. Quando finalmente se levantaram para apresentar, as palavras pareciam fluir naturalmente, cada um se complementando. A ideia de que mecânicos e executivos poderiam trabalhar juntos para transformar a indústria ganhou vida nas palavras deles.
O final da apresentação foi aplaudido de pé, e Carlos sentiu que, daquele momento em diante, não era apenas sua história, mas a de todos que batalhavam em busca de um reconhecimento que ultrapassasse diplomas. A transformação interna de Carlos foi reveladora. Ele percebeu que não era mais apenas um mecânico, mas um líder. E havia uma nova união ali, um novo propósito flertando entre eles. Enquanto a multidão aplaudia, Carlos cruzou os olhares com Valentina. Ele não precisava mais temer o passado, pois agora entendia, o futuro estava cheio de possibilidades grandiosas, e, juntos, poderiam fazer uma verdadeira revolução. E assim, foi como Carlos, Valentina e Laura aprenderam a usar suas experiências de vida para construir não apenas motores, mas pontes. Agora, a jornada deles estava apenas começando. Se você se emocionou com essa história incrível de transformação e superação, não perca tempo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora se você também acredita na força da colaboração e na força de se reerguer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final explosivo e transformador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. O poder da mudança só acontece quando estamos juntos.